dia, paz do Senhor. Hoje eu vou ler um texto em Cantares, capítulo 5. Vou começar no 2 até o 6, que diz assim: Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos de gotas da noite. Aí é que ela responde: Já despi os meus vestidos, como os tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sob as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. Cantares de Salomão, que palavra, que livro maravilhoso, que livro encantador, um livro poético, mas levado à santidade, um livro poético que fala do amor de uma igreja por um noivo, de uma igreja por Jesus e do amor de Jesus por essa igreja, a igreja fiel. E mostra também aqui o relacionamento dele também com uma igreja que o conhecia, sabia quem ele era, mas tosquenejou, adormeceu, não tinha candeia, óleo de reserva. Então, aqui em Cantares fala desses momentos aí, dessa igreja, fala do noivo. E esse texto, ele me chamou assim muita atenção, porque enquanto eu lia, eu lembrei muito das virgens, das prudentes e das loucas, que a palavra de Deus lá em Mateus 25 também diz assim, que havia 5 prudentes e 5 loucas, e todas elas adormeceram, todas elas tosquenejaram. Então, é um momento, e esse é o momento que nós estamos vivendo também. Tanto uma igreja prudente como uma louca, como uma fiel e uma infiel, elas estão tosquenejando, elas estão adormecidas. Mas há aqui um detalhe que as diferencia, que é o azeite reserva. Porque apesar da prudente, apesar da fiel, está tosquenejando, está dormindo, porque o noivo demorou, para elas o noivo demorou. O noivo demorou, eu não aguentei, eu dormi. Só que ela dormia, mas como diz a palavra, aqui já em Cantares, o meu coração velava. Então, a prudente, ela velava o coração com o quê? Com o azeite reserva. E a Bíblia diz também que as loucas não, elas não tinham azeite, elas não tiveram essa preocupação da reserva, de que se o noivo demorasse mais um pouco, ou mais do que elas esperavam, elas tinham como manter a candeia acesa, porque elas tinham azeite de reserva, elas tinham óleo, elas tinham o Espírito Santo, que é isso que importa nessa última hora de dormência, né? Nessa última hora em que a igreja fiel e a infiel dorme, tosqueneja, tem que haver essa diferença do óleo, porque é o óleo que vai nos identificar na hora que o noivo chegar, porque uma noiva não é identificada no escuro. O noivo não vai reconhecer uma noiva que está no escuro. Como ele vai identificar o rosto dessa noiva? Então, a noiva que vai ser identificada é a noiva que está com a candeia próxima ao seu rosto, para que o noivo, quando chegar, ele a identifique.
Essa vai ser a diferença, porque o noivo não vai identificar uma noiva no escuro, uma noiva que não tem a candeia, porque quem vai fazer isso é o Espírito Santo, que vai iluminar essa noiva fiel. E aqui em Cantares diz que, apesar dela estar dormindo, do coração velar, está velando, está assim meio que sonolenta, mas ainda atenta, o noivo chegou, ela ouviu a voz dele, ela identificou que era ele, porque a igreja infiel, a noiva infiel, ela sabe quem é Jesus. Ela identifica Jesus, ela sabe quem ele é, ela reconhece a sua voz. Mas, e esse noivo chega, já preparado para o casamento, bate na porta, mas ela responde que ela está dormindo, ela está ainda deitada, ela está sem o óleo de reserva. Aí ele fala: abre-me, irmã minha amiga, minha pomba, minha imaculada. Ele clama aqui por uma igreja que era prudente como as pombas. Uma igreja imaculada, uma igreja sem mancha, sem pecado, uma igreja que não trocou de noivo. Era uma igreja, uma noiva fiel. E ele a chama assim. Ele fala: porque eu já vim para o meu celeiro, né? Eu já vim para o meu jardim, eu já vim colher as minhas flores, eu já passei pela mirra, pelo sofrimento. E ela fala: como que eu vou levantar se eu estou sem o azeite reserva, se eu estou sem os meus vestidos nupciais, que os vestidos nupciais, eles são dados pelo Pai, por Deus. Ela já estava sem esses vestidos. Olhem bem. Ela já tinha lavado os pés. Ela falou: como os tornarei a sujar? Então, ela não teve reação assim nenhuma nesse momento que ela sentiu o noivo na porta, batendo, ouvindo a sua voz: abre-me. Ela simplesmente falou: como posso levantar? Ela não se dispôs a isso, ela fingiu. A Bíblia fala que ela finge indiferença, como se ela não o conhecesse. Mas ela sabia quem era, porque ela reconheceu a voz. E diz aqui que o meu amado, ele colocou a mão pela fresta da porta e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. É como eu já falei, ela o conhecia muito bem. Jesus, quando for arrebatar a igreja fiel, a prudente, a imprudente, a infiel, ela vai saber que foi ele que arrebatou, que tirou a noiva, que arrancou dessa terra a fiel, a prudente. A infiel, ela vai saber, porque ela o conhece, ela pode até fingir indiferença, mas ela sabe quem é Jesus. Então, ela reconheceu quando ele pegou na porta. E aqui eu achei interessante, porque ela se levantou, ela ali falou assim: não, eu vou me levantar, eu vou ao encontro, como as loucas fizeram também. Elas se levantaram, mesmo sabendo que elas estavam sem o azeite reserva, elas se levantaram. Então, fala que eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos gotejavam mirra. Porque quando ela reconhecer isso, quando ela se levantar, que ela tomar essa posição, vai ser em sofrimento. Vai ser em muito sofrimento. Quando ela reconhecer que quem esteve lá, a convidando, a chamando, batendo a porta, era o noivo, era o amado dela. Quando ela reconhecer que ela não abriu, que ela demorou a abrir, que ela não percebeu, já vai ser tarde. E vai ser diante de muito sofrimento, porque fala aqui que até os dedos gotejavam mirra, a mão.
né, que fala do trabalho, que fala. Então, assim, vai ser debaixo de muito sofrimento que ela vai reconhecer isso. Só que ela diz que quando ela abriu a porta para o amado dele, ele já não estava mais. O meu amado se tinha retirado, se tinha ido. Então, pensem no sofrimento, na dor dessa noiva, quando ela resolve, né? As pessoas estão assim, uma hora eu vou resolver ir para Jesus, eu vou resolver ir para a igreja, eu vou resolver mudar de vida. Talvez seja tarde demais e talvez seja debaixo de muito sofrimento, porque aqui fala que ele pegou na porta. O meu amado meteu a mão pela fresta da porta. Ele, porque Jesus é amor, o Espírito Santo, ele vela por nós. E quando ele põe essa mão na porta, talvez falando assim, talvez está aberta, né? Porque Jesus não arromba, Jesus não empurra, Jesus não bate o pé na porta. E aqui essa noiva teve essa grande oportunidade desse encontro maravilhoso com o noivo. Mas quando ela se levantou, já era tarde demais. Ela perdeu essa oportunidade de ter esse encontro com o amado da alma dela. Mas uma igreja fiel como as prudentes, essa vai ouvir o chamado, eis aí o noivo, e ela vai ao encontro dele. Que Deus nos abençoe. Amém.